Olá, bem-vindo a mais um episódio do Na Boa. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E bota inspiração no papo de hoje, que é uma pessoa que eu adoro conversar, que eu adoro trocar e eu sempre aprendo muito com ele. Não à toa ele tinha que fazer parte aqui desse podcast. Feliz de você estar aqui comigo hoje, Fabinho, grande Fábio Anacleto. Tudo bem? Felicidade minha, Silvinha. Um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Sempre que te vejo, sempre que falo com você, é uma troca muito boa, muito incrível. Eu tenho certeza crescer mais um pouquinho aqui hoje com você e entregar o melhor, né, pra galera que vai estar ouvindo a gente. Isso aí, é verdade. Sempre quando a gente se encontra, né? Eu sempre falo, Fábio, olha, tem 40 minutos. Ou então a primeira vez que a gente se conheceu na gravação do Aceleradores do Bem, que é o programa que eu faço na Rádio 98. Eu fui para conversar com você durante 1 hora, a gente passou a manhã inteira conversando, Verdade, né? verdade. Antes da gente começar aí o nosso bate-papo, Fabinho, se apresenta, conta aí o que é que você faz, sobre o Islã, sobre o Gedan também. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Então, Silvinha, sou Fábio Anacleto, tenho 30 anos, sou morador da Vila Ventosa, atuo aqui na região oeste de BH. Hoje eu sou coordenador de oficinas e projetos numa ONG incrível chamada Gedan, né, que atende as famílias aqui na Vila Ventosa, crianças, adolescentes, jovens, e toda a comunidade de forma geral. Dentro dessa ONG, né, dentro de uma demanda que surgiu muito singular aqui na nossa comunidade, eu criei o Islã, onde eu sou o gestor, né? O Islã significa favela em inglês, Resilient Islã, favela resiliente. A gente procura atender os jovens aqui da Vila Ventosa, mas os jovens de forma geral também, né? O jovem que aparece para a gente atende, uma vez que nossa juventude está bem vulnerável ao tráfico de drogas, à falta de oportunidade, ao estudo precário, ao ingresso, né, ao tráfico de drogas, já disse, à morte por arma de fogo. Então, a gente criou o Islã para gerar oportunidade para essa juventude, trazer eles para esse lugar de reflexão, de quebra de estereótipos. E a gente está aí, né, nessa pegada aí, muita coisa incrível acontecendo, dificuldades surgiram. Silvinha está com a gente numa luta aí para resgatar esse espaço incrível que é o Gedan. A gente não desiste, tem um lema que eu sempre falo, né? A gente não para, a gente não vai parar enquanto a desigualdade social existir. Enquanto existe fôlego, né, nesse pulmão aqui, a gente não vai parar e fazer o melhor sempre. É isso aí. Me conta uma coisa, como é que é o perfil desses jovens que você atende? Porque eu acho que a gente entendendo esse perfil, é daí que vai desembolar todo o nosso papo, todas as reflexões que eu e você a gente sempre tem, né? Quando a gente fala sempre do jovem da periferia, a gente escuta falar isso o tempo todo nos jornais, infelizmente, na maior parte das vezes, de uma forma pejorativa, né? E é isso, por isso que eu te trouxe, para a gente conversar sobre isso. Você é uma das pouquíssimas pessoas que eu tenho liberdade de perguntar, que eu tenho liberdade de fazer certos questionamentos sem ter o medo e o receio de ser mal interpretada ou de ser de agredir você sem querer, né? De ficar com aquela coisa meio com dedos. E aí eu acho que isso vem muito, todo esse meu receio, todas essas barreiras que eu tenho, vem muito justamente por causa dessas realidades muito distantes que a gente acaba vivendo, né, Fabinho? Como é que é essa realidade aí desses jovens que você atende? Quando você fala desse jovem que facilmente cai no tráfico de drogas ou que não tem tantas oportunidades, que realidade é essa? Então, Silvinha, é importante a gente entender, quando eu estou ministrando alguma palestra, algum estudo para um grupo de líderes de juventude, que existem tipos de jovens, né? Aqui na Vila Ventosa tem, né, o grupo ali de jovens que estão freneticamente estudando para passar no Enem, para entrar na universidade. Tem os jovens mais ligados aos grupos da igreja, né, que sonham ser cantores, instrumentistas, e tem o jovem, né, que a gente trabalha no Islã, que é aquele jovem que está ali na boca do leão, eu gosto de falar, né? É o jovem que já está ali com o pezinho ingressando no tráfico de drogas, um jovem que está ali ocioso na esquina. Então é importante a gente saber primeiro que, assim como carros, nem todo carro se conserta com as mesmas peças, nem todos os jovens vão ser atendidos ou vão ser
transformados com as mesmas ferramentas, com as mesmas oportunidades, com as mesmas conversas, né? Então é preciso respeitar a singularidade desses jovens, dos grupos que eles pertencem, e nós do Islã, o nosso foco principal é esse jovem, né? Ocioso, esse jovem que está um pouco perdido, né? Que não conseguiu muitas das vezes concluir o ensino médio, que não tem muita perspectiva de futuro. Então a gente pega esse jovem, esse que está ali mesmo, tá, Silvinha? Na esquina mesmo, na boca do leão ali, vamos trabalhar com ele. E por que isso, Fábio? Porque eu já vi muitos cases de sucesso de jovens que entraram para a universidade, que empreenderam e tiveram uma vida abundante, mas também perdi muitos amigos, né? E eles não voltam mais. Esses sonhos não se realizam. Essa transformação para o mundo, ela não existe. Ela nunca vai acontecer, porque eles não vão voltar. Então, por isso, eu luto incansavelmente. Esse jovem que mora aqui, né, na Vila Ventosa é um jovem, assim, é um ser humano incrível, né? Com um poder limitado de realização e, infelizmente, né, muito criminalizado, cheio de pré-conceitos por esse jovem. E, assim, falta conversa, falta entender a história desse jovem, o sonho desse jovem. Silvinho, uma coisa incrível que eu descobri, né, que me chocou muito, foi que quando eu comecei a estudar e tal, eu falei assim, não, eu percebi que no mundo eu preciso estudar muito, me formar, ter um bom celular e tudo, e aí sim, eu fui fazendo essas coisas, né, tenho 2 formações hoje, um bom celular. Quando eu falo bom celular é porque, querendo ou não, quando você tem um iPhone, eu tenho um iPhone, é algo expressivo. Para o jovem da favela ter um iPhone, pô, tem um iPhone e tal. E na minha vida isso não mudou muita coisa, né? Mesmo me graduando 2 vezes, mesmo me vestindo bem, estando em locais bem singulares, né? Lugares de classe alta, isso não mudou. A forma com que a polícia me olha na rua, a forma com que ele me aborda, a forma com que os vendedores no shopping às vezes me atendem, ou não disfarçam, né? Estar me seguindo. E isso, assim, em todas as vezes que eu vim aí, eu começo a dar uma gargalhada tão alta. Parece até um louco nos lugares, né? Sim. Mas sempre com muita pose, muita classe. Emicida tem uma frase incrível na música dele, que é: quando isso acontecer, não perca a cabeça, né? Se você der um soco, eles vão ver apenas o seu. Se você gritar, eles vão ver apenas o seu grito. E é justamente isso, né? Eu acho que o erro que a gente da comunidade comete é que quando essas coisas acontecem, a gente perde a cabeça. Eu sei que gera indignação, mas é isso que o sistema quer. Quer validar essa fala muito criminosa deles de que a gente é um povo descontrolado, mal educado, Uhum. né? Sim, Sendo sim. que a gente vê, é que muitas das vezes no Alphaville, na Zona Sul, esse desrespeito, essa coisa até idiota, né? Acontece e, sim, passa batido, normal, sabe? Por isso que eu gosto tanto de conversar com você, porque eu sei que o racismo existe, eu sei que o racismo ainda é muito enraizado na nossa sociedade, mas eu não vejo, mas eu não sofro esse racismo, né? Porque eu, de certa forma, sou privilegiada, mas eu também não quero fechar os olhos para isso. Eu também não quero fingir que isso não acontece. Pelo contrário, eu fico tentando entender cada vez mais como que isso acontece até hoje e de que forma que isso acontece e de que forma que eu posso contribuir para melhorar essa situação. E muitas das vezes eu fico cheia de dedos para falar sobre racismo, justamente porque hoje eu não tenho o tão famoso e falado lugar de fala, né? Assim, todo mundo hoje fala disso. Todo mundo usa essa expressão, né? Ah, mas você não tem lugar de fala. Ah, você não pode falar. E aí eu fico me questionando isso. Poxa, então para falar de racismo eu tenho que ser negra? Então para falar de LGBTQI+, eu tenho que ter uma outra orientação sexual? Então para falar de refugiado eu tenho que ser uma refugiada? Eu não acho que é por aí, né? E com você eu tenho essa liberdade. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil, Fabinho, a gente falar sobre racismo? Por que é um assunto tão delicado? Ou eu tô errada? Ou eu posso ter mais liberdade para falar? Eu posso me sentir mais à vontade de falar? Porque sempre quando eu vou conversar com alguém, eu fico cheia de dedos, com medo, como eu disse no início, de ser mal interpretada. E com você eu não tenho isso. Por que a gente tem essa barreira assim tão grande? Então, Silvinha, é a polarização, né? É essa coisa doida, né? Que eu não sei nem explicar às vezes, né? As pessoas. Eu tenho muitos amigos que são militantes. Eu não me considero um militante. Acho que o termo militância
ele nada contra, né, quem tá nessa pegada, respeito, apoio demais, mas a gente não pode perder a mão, né? Eu acho que tudo em excesso ou tudo de forma desordenada perde a razão, perde o sentido. E aí eu falo muito, essa polarização, essa coisa, e é quebrar também, né, os estereótipos, né? Eu acho que, tanto para quem está do lado de lá, né, a pessoa branca, privilegiada, que quer muito gerar uma transformação, lutar pela causa, ela tem que quebrar isso na cabeça dela, não aceitar os julgamentos. Eu sei que é difícil, porque as pessoas são muito agressivas quando vêm falar, você não tem lugar de fala aqui, você é uma mulher branca, privilegiada e tal, e eu não vejo assim, sabe? Acho que todo mundo tem que ter direito de fala, sim, desde que ela seja coerente, seja sensível à dor do outro, né? E eu acho que do lado de cá, nós, pessoas negras e que sofremos esses tipos de preconceito e racismo, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, né? Que é esse amor, essa paz, essa igualdade, esse respeito, né? Eu acho que é a principal palavra, viver isso na prática. E isso exala também, Silvinha, sabe? Exala. Eu acho que você sente, sabe? Você sente quando a pessoa tá falando com maldade. A coisa que, Silvinha, isso é uma chave de ouro, tá? Para quem vai ouvir esse podcast. A coisa que você mais vai ver em periferia, eu, por exemplo, meus amigos de time, chamo os caras de tição, você é um macaco e tal, sabe? E brinco. Eu já fui tão criticado na universidade por isso, assim, você tá potencializando. Quando você fala assim, eu falei, cara, meus amigos abrem um sorriso, me dão um abraço, e a gente começa a zoar e rir, porque tem carinho, tem amor, entende? E você sente quando é na maldade, você sente quando é pra te machucar, entende? Você sente quando é pra te diminuir, sabe? Por exemplo, outro dia eu tava conversando com uma pessoa, né, da Zona Sul e tal, faz projeto social, e é uma pessoa branca, né, olhos claros. E aí, a troca que ele fez uma vez para ter meu apoio foi o seguinte, você é uma liderança aí na sua comunidade e tal, e eu tenho acesso. Sou branco e tenho acesso a algumas empresas. E eu falei, cara, você sabe o que você acabou de falar para mim? Ele falou assim, não sei. Você acabou de falar sobre privilégio branco, sabe, Silvinha? E a gente tá falando sobre títulos aqui, né? Eu sei que eu tinha mais conhecimento técnico do que ele, mais experiência de campo do que ele. Eu tenho uma liderança mais efetiva do que ele, um conhecimento maior do território, um convívio maior, intimidade e acesso às pessoas do território maior do que ele. Mas ele tocou num ponto que eu fiquei muito. E é sobre esse incômodo. É sobre as pessoas falarem coisas sem saberem da causa, sem saberem do que elas estão falando, né? Com muita paciência eu expliquei para ele, mas é sobre isso. Ele, pessoa branca, olho claro, tem acesso a algumas empresas e consegue propor parcerias com empresas que o Fábio não consegue, mesmo eu estando aqui na ponta, fazendo, mostrando resultados, a população confiando, atendendo ao meu chamado sempre. Eu já estou assim há muitos anos, e é sobre isso, Silvinha. É sobre esse cuidado que você tem que ter, né? Ele muito inocente, falou isso, eu na hora associei ao privilégio branco, né? Esse privilégio que só o fato dele ser branco, ele consegue acessar escritórios, consegue acessar empresários que vão financiar ações sociais, e assim, é sobre isso. Eu, E eu assim, lembro Silvinha, muito, muita desculpa te tranquilidade. interromper, mas eu Ah, lembro muito das nossas primeiras conversas, de você me falando o que é entrar numa loja, né? Que você falou, olha, eu entro em algumas lojas, isso, aquelas que a gente pode, né, pegar os produtos ali à vontade, depois só tem que ir no caixa para pagar, e sempre tem alguém atrás de mim. Isso é uma coisa muito comum. E isso me chamou sim. muita atenção, porque é uma coisa que não faz parte da minha realidade. E aí eu te escutar, eu comecei a entender um pouquinho mais do que vocês passam, o que é esse racismo que vocês tanto falam, que sofre, e que eu não vejo e que eu não sinto, mas que conversando com você eu vi que é nos mínimos detalhes e que é escancarado, né? É diferente quando, por exemplo, eu fui para Moçambique em 2019 e eu fiquei muito amiga do Paulo. Paulo é um moçambicano sensacional, ele foi meu guia turístico, ele ficou comigo para cima e para baixo, me levando em todos os projetos. A gente saía para jantar, a gente ficou muito, muito amigo. E aí eu tava conversando com ele, e ele ficava brincando, toda pergunta que eu fazia, ele brincava assim, ai, você, seus brancos, ai, você, seus brancos, e brincava comigo. E aí um dia eu falei com ele, eu falei, você se incomodaria se eu te falasse assim, ai, você, seu preto, ai, você, seu negro? E ele falou comigo, não, eu sou preto, você se incomoda de eu te chamar de branca? Eu falei, não. Aí ele falou, então, eu não me incomodo de você me chamar de preto. E aí eu comecei a explicar, de você me chamar de preto, né?
E eu comecei a contar para ele como é que é aqui. Como que aqui, hoje em dia, a gente já não pode fazer esse tipo de brincadeira, como que eu vou ser mal interpretada. E ele falou uma coisa que eu acho que talvez faça sentido. Vê o que você acha. Ele falou, olha, Silvinha, aqui em Moçambique, todo mundo é negro. Então eu vou no médico, o médico é negro. Eu vou na farmácia, o cara que me atende é negro. Eu vou no banco, o cara é negro. O presidente do nosso país é negro. No Brasil, não. No Brasil, vocês têm certos profissionais que eles ali majoritariamente são brancos. Então, acho que é aí que causa o abismo. É isso que causa as barreiras. É vocês ainda não terem em todas as esferas pessoas negras ali naqueles ambientes. Isso faz sentido para você também? Sim, com certeza. É um fato isso, né, que as profissões elitizadas, né, médicos, engenheiros, juízes, são pessoas brancas e esse acesso ele é tipo impossível para pessoas negras. Se você for pegar, eu tinha esse dado, fiz um trabalho recente sobre quantos cargos, né, de juízes, delegados, Aham. promotores negros a gente tem, é tipo menos de 1%, sabe? E quanto isso interfere, né, em algumas decisões, em situações de agressão à mulher, de injustiça contra a pessoa negra, o quanto isso interfere e prejudica ainda mais, sabe? Esses espaços, eles infelizmente, Silvinha, eles ainda é um sonho ainda, né, que as pessoas negras de favela ou de baixa renda acessem esses lugares. Você vê pelas universidades, né, é muito difícil quem vem da favela, jovens negros, acessarem esses cursos elitizados, né? Eu recentemente estava rindo bastante uma pessoa falando, né? Ah, não, mas que o amor é a coisa principal e que pessoas pobres podem ser extremamente felizes e tal, e que o dinheiro não manda em nada. E assim, Silvinha, isso me incomoda muito. Sempre quando eu penso, né? Um cara, falo com propriedade, um cara estudado, que está sempre buscando se desenvolver, Silvinha. Tipo, cara, a gente vive num modelo capitalista, onde o capital ele manda, sabe? Em quase tudo. Onde as pessoas falam para as pessoas pobres, negras de baixa renda, que os títulos universitários, ter um empreendimento legal não é o que determina, e realmente não é o que determina. Mas ele vai influenciar demais na sua jornada aqui na Terra, sabe? Vai influenciar demais no quanto você vai sofrer, né, os anos da sua vida por não ter esses acessos, por não ter esses títulos. E a pergunta que eu fiz para essa pessoa foi o seguinte, ó, então me explica o porquê pessoas brancas da Zona Sul seguem se formando em universidades e em cursos elitizados, se isso não é relevante, tão importante, entende? E é sobre esse discurso, é sobre essa construção e essa repetição que é passada para as pessoas negras, pobres, que eu tento frear, sabe? É sobre esse discurso, porque esse discurso é o que faz repetir esse modelo de essa pessoa de privilégio, essa pessoa que na parte de baixo, subalterna, entende? E esse formato nunca vai mudar se a gente mudar a mentalidade das pessoas, tanto dessa que faz esse discurso de que o dinheiro não é tudo, mesmo estando no modelo capitalista, formações não são importantes, o estudo, tá tudo bem se você não completar o estudo, se você não entrar para a universidade, mas essas pessoas seguem se formando em medicina, em direito, em arquitetura e tudo, e a pessoa negra, pobre aqui, ela não consegue acessar e realmente pensar, não é tão importante e tal, sabe, Silvia? Então, assim, eu concordo demais com a fala do seu amigo, acho que lá na realidade deles, isso é normal por ter um público maior de pessoas negras, e aqui não funciona porque tem mais pessoas brancas e essas pessoas brancas não estão dispostas a abrir mão dos privilégios que elas têm para um mundo mais igual. E essa é a minha próxima pergunta para você. Que você me falou outro dia e eu fiquei com isso na cabeça, Fabinho. Que você falou comigo, olha, tem muita gente bem intencionada. Tem muita gente que vem aqui no meu projeto, traz as doações. Agora, então, aí a gente nessa fase de pandemia, leva a cesta básica. Agora no frio, leva o agasalho. Mas vai lá, entrega e vai embora. E aí eu não sei até onde que essa pessoa realmente ela quer fazer o bem sem que incomode o Sim, universo dela, sem que incomode o sim. espaço dela, né? Eu achei muito interessante essa sua visão, essa reflexão que você levantou, porque eu não tinha pensado nisso ainda, né? E aí você levantou isso para mim e eu fiquei com isso na cabeça.
poxa, até que ponto que eu também, várias vezes, acabo na correria do dia a dia ou ali né, nas coisas que a gente tem que fazer, vou lá, entrego uma cesta realmente e vou embora. E eu vou embora achando que eu fiz o meu melhor, que eu fiz o que eu podia e quem sabe eu não poderia ter feito mais. Quem sabe, às vezes, até ajudar de outra forma, muitas vezes até mais simples, mas que seja mais eficiente, né? Então, Silvinha, é tipo assim, ó. Quando eu fiz essa reflexão e compartilhei com você, é que assim, a história do serviço social, a história do assistencialismo, ela começa assim, né? Com pessoas ricas entregando alimento, roupas para pessoas pobres, entendendo que assim eles estão fazendo bem. Eles estão, nossa, assim eu vou para o céu, assim eu estou fazendo a minha parte, né, a minha responsabilidade social. O que não é verdade, isso não transforma, isso não muda. É muito gostoso, é muito confortável esse lugar onde eu tenho muito e dou algumas migalhas, dou o mínimo possível para aquelas pessoas e tudo bem, agora a gente está igual, o mundo tá igual agora está tudo certo. O que não é verdade, né? Volto a dizer, as pessoas, será que elas realmente estão dispostas a erguer a voz? Porque é sobre isso, Silvinha. É sobre isso. Essas pessoas que têm esse acesso, né? Ainda que eu não concorde com esse privilégio branco, né? De que apenas essas pessoas podem acessar alguns lugares, algumas pessoas e elas podem estar tudo bem. Eu quero saber dessas pessoas se elas estão dispostas a erguer o punho e dizer: eu estou aqui pela luta, pela causa. Para eu frequentar esse lugar aqui, eu preciso ver pessoas negras aqui e ver que o tratamento que vocês dão para mim é igual para aquelas pessoas que estão lá na periferia. Silvinha, muita atenção nisso que eu estou falando, é sobre isso. Nesse período da pandemia, o que eu percebi? As pessoas, a gente aqui na Vila Ventosa está rodeado de bairros assim, ricos, né? Buritis, Belvedere, Savassi, bem pertinho. E as pessoas, né, se uniram, né, e muito assim, incrível, né, o desejo delas de ajudar, de fazer algo, mas chegou uma hora que eu comecei a me perguntar, as pessoas estão trazendo várias cestas básicas, entendo que o assistencialismo nesse momento ele é importante, né, não pode faltar comida no prato de ninguém, na mesa de ninguém, mas o tempo foi passando, a gente foi se estabilizando, e aí eu comecei a me perguntar, mas essa galera volta para os apartamentos deles, para as fazendas, para os restaurantes, para o spa e para tudo, e a gente continua aqui, sabe? Sofrendo uma série de discriminações, preconceitos, uma série de vulnerabilidades, né, que assim, prejudicam demais no desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, das famílias. E aí? Quando é que essa galera que fala que realmente quer acabar com a desigualdade social vai realmente erguer o pulso ou abrir a boca para falar o seguinte? Volto a dizer um exemplo simples. Outro dia, eu fui comprar um presente para um amigo que gosta muito da marca Zara, e Silvio, eu me senti um ET lá dentro, sabe? Isso que chega como uma crítica também à loja, sabe? São todas pessoas brancas, os atendentes e tal, e que assim, eu tenho condições de comprar lá, né? Não compro lá, mas comprei porque era um presente bem particular para um amigo que gosta da marca, das roupas de lá, e entrei assim, eu me sinto super à vontade para entrar em qualquer lugar, Silvinha, entro mesmo, sei que aquele lugar é para mim também, e aí da pessoa se disser que não é, sabe? Isso aí. E eu já visualizo você entrando. Eu já te conheço, eu já visualizo. E não, porque é sobre isso, sabe, Silvinha? O Fábio tem conhecimento, o Fábio não vai alterar a voz. Se a gente, assim, eu podia citar aqui inúmeras vezes, né, que eu chamei o gerente em algumas situações e eles ficaram todos sem jeito, porque com o Fábio é mais embaixo. Eles veem, o pré-julgamento vê só mais um negro entrando. Quando eu abro a boca, a coisa muda. E aí pedem perdão. Não faz isso com a loja, não, por favor. Eu digo, eu vou pensar, sabe? Tô tendo um dia ótimo e eu vou pensar se você conseguir estragar meu dia ou não. Certíssimo. Sabe? Mas assim, voltando a dizer sobre a. Sim, Mas Silvinha. Chega a ser loucura, chega a ser engraçado. Minha noiva começa a rir demais. Ela fala, Fábio, você é. Eu falei, não, a gente não pode deixar, entende? E tipo, quando eu vejo. Isso não é só comigo, né? Tava na praça de alimentação do BH Shop outro dia, vi um grupo de jovens aqui da Vila Ventosa lá, e o segurança meio que oprimindo os garotos, seguindo e olhando para eles. Eu cheguei para ele e perguntei, algum problema com os meninos e tal? Ah, não, que tal? Eu falei assim, não, eu tô achando que você tá
seguindo só eles, né? Eu vi um grupo de garotos brancos passando ali agora e não vi você dando o mesmo tratamento para eles. Então, se você não me der agora uma justificativa plausível para esse comportamento com eles, eu vou ter que chamar alguém aqui responsável pelo shopping, entende? Para te dar uma advertência. E ele, não precisa disso não. E é sobre isso. É sobre as pessoas que querem realmente gerar uma transformação, uma mudança de comportamento na sociedade, erguer a voz e quando vê esse comportamento, eu te chamo até de louco, né, das pessoas dentro do shopping, de uma loja, de uma marca mais relevante, falar. Não, eu não quero que essa pessoa, por ser negra, seja tratada diferente do que eu estou sendo tratado aqui, sabe? E é sobre isso. E aí, Silvinha, eu quero muito pedir o seu apoio nisso. Essa atenção. As pessoas que estão nesse movimento agora, de entrega de cestas básicas, de ajuda nas favelas, que são de bairros nobres, estão ali pela causa, né? Eu quero realmente que elas saber se elas estão dispostas realmente a acabar com essa desigualdade, dar voz para essa população, para esse jovem negro que não acessa os mesmos cursos que ela, e por que não? Por que a gente não discute sobre isso? Por que esse jovem não acessa esses mesmos cursos? E também até o que mais que eu posso levar, não é? Se eu sei fazer uma costura, Sim. se eu sei informática, se eu sei mexer num programa de edição, se eu sei, enfim, né, sobre leis, por que eu não posso ir lá compartilhar também do meu conhecimento? Por que a gente não pode doar conhecimento, doar tempo? A gente fala tanto aí, esses jovens não estão preparados, né? Eu estava tendo uma conversa outro dia com a Guilhermina Abreu, não sei se você conhece a Guilhermina, que é do Embaixadores da Educação. Quero muito trazer a Guilhermina aqui nesse podcast também, que ela é uma menina que veio de escola pública, depois ela teve a oportunidade de estudar no Sebrae e ela falou, peraí, por que todo mundo, os meus colegas de escola pública também não têm essa oportunidade que eu tive aqui, que ela viu, né, a diferença. E é o que ela fala, então vamos abrir aqui vagas para negros nas empresas, mas se não tem uma pessoa capacitada para aquele cargo, por causa da educação, por causa do lado de trás, então o buraco é muito mais embaixo? Mas e se a gente ajudar a capacitar essas pessoas? E se a gente ajudar a preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, para algum cargo aí, que elas possam vislumbrar aí um crescimento e dali elas vão com as próprias pernas e vão se capacitando cada vez mais? Como foi seu caso, né? Você não fez aí 2 graduações e está aí sempre estudando, né? Sempre buscando desenvolver. E assim, é sobre isso, né? Eu me identifico muito com o pensamento da Guilhermina, que é o seguinte, esse é o start. Você começa a pensar, por que eu tô aqui? Por que o moleque que tá ali agora, ele não consegue, né? E o Islã é muito sobre isso, né? Eu comecei a tentar entender quais foram os passos que eu fiz, né? Claro que respeitando a singularidade da história de cada um, mas assim, o que a gente precisa fazer para aquele jovem conseguir também ingressar aqui, né? Ele ter esse acesso. E é sobre isso a nossa luta, a nossa causa. O conhecimento ele liberta, Silvinha. Francis Bacon disse, né? O conhecimento é poder. E eu acredito demais que ele é uma chave que liberta, que transforma, que leva o jovem para um outro lugar, entende? Um lugar agora de fala com propriedade, um lugar de cosmovisão diferente. Ele já não é mais o jovem ele, com a visão rasa ou com a visão que os muros limitam ele, né? Esses muros da desigualdade, dos estereótipos, não, sabe? Ele consegue ver além, ele consegue ir além. E isso é incrível. Consegue sonhar, né, Fabinho? Acho que antes era muito já, eu tô predestinado a isso aqui, eu não posso querer alguma coisa diferente. Fadado, né? Sim. Acho que hoje isso mudou, ou está mudando, né? O que você acha? E dói demais, Silvinha, sabe? No Islã, nos encontros com os jovens, você pergunta, qual que é seu sonho? E o moleque fala, eu não sei, não tenho sonho. Você entende que sonhar é de graça? Sonhar é lúdico, sabe? E tipo, sonhar, velho, é sonhar. Não cobra nada. E quando você vê um jovem dizendo que eu não tenho sonho, isso dói na alma, isso machuca, isso corta. Porque assim, tá no nível de escassez tão grande, de não ter perspectiva, de que não consegue sonhar, por não acreditar que é possível, por não acreditar que dá. Que ele pode sonhar, né? Ele pode, não tem nenhum problema sonhar, né? Sim, o Eduardo Lira ele fala uma frase incrível, né? Primeiro vai que dá, e ele diz, não importa de onde você veio, e sim para onde você vai. Então é você tirar essa lama dos olhos desses jovens, dizer assim, eu sei que você está aqui agora, nesse contexto, nessa realidade, mas o importante é para onde você quer ir. E quando esse jovem fala, eu quero ir para tal lugar, para tal direção, a gente fala, agora vamos estruturar então, passo de cada vez, a gente chegar naquele local. E é possível, sabe? Um passo de cada vez. E a cada passo, fazendo o melhor que puder, é possível alcançar os sonhos, sabe? E eu sempre falo, eu sou prova disso.
sabe? Eu sou essa flor que nasceu dentro desse lixão que as pessoas colocam. A favela é um lugar que não tem nada, só tem violência, só tem tráfico de drogas e tal. Não. Sempre que eu estou numa grande plataforma e as pessoas trazem esse tema, eu falo, eu estou aqui agora. E aí, quando ouvem minha história, fala, nossa, e aí começa a mudar o pensamento. Nossa, Fábio, sempre te respeitei, te respeito tanto, e não sabia da sua história. E aí, quando vem lá, né, falando muito bem e entregando os resultados, né, na experiência com jovens, na ONG e em tudo na vida, né, fazendo melhor, as pessoas começam a mudar essa visão. O trabalho que você faz no Islã é incrível. No Gedan também, essa pandemia trouxe aí uma dificuldade, claro, para todos os projetos sociais, né? Para todos de uma forma geral, todo mundo sofreu com isso. As doações cresceram, mas pontuais, igual a gente estava falando agora, né? De cestas e tudo, mas os projetos de uma forma geral, as doações Sim. diminuíram muito ou foram cortadas, né? Conta um pouquinho aí como é que está hoje a situação do Islã, do Gedan. Eu sei que vocês estão passando por um momento aí difícil. O que cada um pode fazer para ajudar? Como que a gente entra em contato com vocês para ajudar esse projeto tão incrível e de transformação, que é isso que a gente está falando aqui, né? Então, Silvinha, hoje o Gedan, há 2 meses atrás a gente voltou a funcionar, né, com a reabertura da cidade. A gente perdeu um parceiro muito importante para a gente durante décadas, mas agora não está mais com a gente. Sendo assim, a gente teve uma redução de subsídio assim, relevante demais, significativa. E agora a gente, assim, tá caminhando da forma que pode, na raça mesmo. A gente tá até promovendo um bazar. Fizemos uma campanha de doação na rede social, o Instagram, @gedanong. Para quem quiser doar, é só chamar a gente no nosso direct, ligar pra gente no 33742883, ou no Instagram do Resiliente Slam também, né, @Resiliente Slam, ou no @Fábio Anacleto, com 2i. E assim, a gente segue caminhando, fazendo melhor, trabalhando, né? A gente acredita de verdade que a gente precisa arar a terra, sabe, Silvinha? Arar. A chuva não é com a gente, sabe? A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, arar, fazer o melhor que a gente puder. E a chuva a gente tem esperança, fé que ela vai descer. E quando ela descer, essas sementes vão ser regadas e frutos vão sair disso, sabe? E assim... Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida disso, porque assim, eu visito muito projeto, né? Eu conheço muita gente do social, mas ainda é muito, não é comum, não é difícil, mas não é comum encontrar pessoas com essa visão que você tem, com esse conhecimento que você tem, com essa vontade que você tem, porque você pensa lá na frente, você tem o seu coração do social, mas você tem a razão também. Você sabe como estruturar um projeto, o que essas pessoas precisam, você é melhor do que ninguém para falar o que esses jovens precisam, o que precisa acontecer na vida deles e de que forma isso precisa acontecer. Então, por isso que eu acho tão importante te escutar e apoiar, mais do que te escutar, apoiar o seu projeto, apoiar o Resiliente Slam, apoiar o Gedan, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar com isso. Não só você, não só os jovens que vocês atendem, mas toda a sociedade ganha apoiando projetos como o seu. Isso, com certeza. E assim, Silvinha, primeiro, obrigado pelas palavras. Eu vou seguir sempre fazendo melhor, sempre melhor. Isso não é uma frase clichê, é sempre melhor. É um dos lemas do Islã, a equipe sabe disso. O melhor que puder, sempre. E assim, isso que você falou no final é incrível, que realmente as pessoas não conseguem ver isso, que assim, quanto mais jovens a gente ajuda, quanto mais jovens... eu tive um retorno incrível na última semana, me emocionei muito. O Igor, um dos meus jovens, abriu a própria empresa dele de gesso, sabe? Depois do nosso workshop de automaquiagem com as meninas, 3 meninas já estão atendendo profissionalmente pessoas da vila e gerando renda com isso, né? A gente fomentando aqui o empreendedorismo, emancipando esses jovens, né, do sistema, dessa dependência do CLT, tá? Que não é algo errado. Quem está no CLT, ótimo para você, siga assim. Mas dentro da nossa realidade, eu sei a importância que é da autonomia para essas pessoas aqui, para esses jovens, para que eles possam ter formas de existência própria. E assim, tá dando certo. Tá funcionando, sabe? E eu tô muito feliz por isso. Domingo agora tem slam com as meninas. Vai ser incrível, vai ser nossa primeira experiência com elas no slam de rua. Elas pediram tanto, a gente conseguiu um financiador patrocinar esse evento para elas. E aí vai ser nosso primeiro, esse piloto, para a gente ver se vai dar certo. Estamos muito ansiosos, muito felizes
com isso, e vamos que vamos, né? Como você sabe, a gente não para. Essa é a nossa principal tag, a gente não para. E eu volto a dizer, eu não vou parar enquanto esse pulmão tiver, ó, puxando e soltando o ar, enquanto viver, eu vou fazer o melhor que eu puder, sabe? Esse louco que fala rápido, esse menino elétrico aqui, vou fazer o melhor. Eu acredito demais. Eu também acredito muito em você. Acredito muito em você, acredito muito em tudo que você acredita, no seu potencial, no poder de transformação que você tem e que cada um tem. Eu acho que você ajuda não só os jovens aí da Vila Ventosa, mas você ajuda cada um a descobrir o potencial de transformação que tem, que cada um tem. É sobre isso. Silvinha, todo ser humano é um ser de poder ilimitado, sabe? É um ser incrível. O ser humano é a criação mais incrível de Deus. Ele é um ser que está sempre em desenvolvimento, sempre crescendo, é um ser super adaptável, né? Tava falando sobre isso, né? Se a gente não fizer nada por esses jovens, eles vão se adaptar, eles vão conseguir formas de subsistência, vão conseguir formas de sobreviver. A única coisa que eu quero é mostrar para ele o quão incrível ele é, sabe? Organizar a estrutura dele para que ele possa, realmente como um foguete, né? Ultrapassar todos os limites que ele pode. E eu acredito demais nessa juventude. Todo mundo tem uma história triste, sabe, Silvinha? Todo mundo tem uma história de superação. Eu tenho a minha, você tem a sua, e eu respeito demais isso, sabe? E eu sempre falo, sempre que eu lembro, e toda história de superação, isso é incrível para quem vai ouvir a gente, tem que servir para você, sabe? A gente ama compartilhar nossa história, realmente isso muda a vida de algumas pessoas, mas é para você lembrar de onde você saiu, quem você é e o quão incrível você é. Sabe? Sempre que eu lembro do meu estudo lá no ensino fundamental, no médio, e de como se deu, né, a minha caminhada até aqui, falo, poxa, o céu é o limite. Sempre que eu saio de um muro, de uma barreira, e eu vejo o horizonte, eu vou, e aí vou vendo, e isso é infinito, você entende que é infinito isso, Silvinha? Você vai indo assim, sabe? Tô terminando agora minha formação em serviço social, já me inscrevi no curso de Direito. Ah, garoto! E vamos que vamos! Vamos que vamos! Não vou parar. Não tem a menor dúvida que você não para. Vou me comprometer aqui publicamente. Você já me conhece, mas você vai se emocionar comigo. A gente vai transformar a realidade desses quase 3 mil jovens da Vila Ventosa. Sim, sim. Vamos transformar, vamos fazer acontecer, sabe? Esse acesso, eles vão conseguir, a gente vai fazer o melhor. Porque é possível, porque dá. E por trás de mim tem uma equipe incrível, muito disposta a fazer acontecer, sabe, Silvinha? Não tenho a menor dúvida disso. Você vai longe, conta comigo sempre para o que você precisar, que é um prazer te escutar, é um prazer poder trocar com você e refletir, aprender. Enfim, o que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Vai nessa, vai fundo, que eu sei que está passando por um momento difícil aí, mas vocês vão superar. E vem muita coisa boa por aí, porque a sua intenção já diz tudo. E quando a gente tem boas intenções e quando a gente faz da intenção uma ação, ela é infinita, assim. A gente não tem a menor ideia de onde ela vai parar, porque o negócio é como você disse, vai igual um foguete, né? Suas redes foram aí divulgadas. Quem também tiver sido aí contagiado por essa energia boa do Fabinho, entre em contato, procura saber mais sobre esse projeto, que é incrível, não à toa eu sou fã desse cara e trouxe ele aqui para inspirar, para contagiar todo mundo aí, como você sempre faz quando eu discuto. Fabinho, obrigada por ter dividido aí esse tempo comigo, viu? Ah, Silvinha, eu que agradeço, viu? Você é incrível, tá? Eu amo dizer isso para você. E, assim, eu que agradeço, né? Eu acho que agradável encontro, viu? Foi o dia que eu te conheci. Pra quem não sabe, a Silvinha, sempre que eu mando uma mensagem, ela já até sabe. Lá vem o Fábio, nossa. Né? Mas ela sabe, toda loucura que sai daqui, assim, é pro bem, é pra transformar, é pra gente crescer enquanto sociedade, enquanto social. E é isso, vamos que vamos. A gente não para e tamo junto, Silvinha. Obrigado, viu? Imagina, sempre quando você me manda mensagem, eu sei que vem coisa boa. E é por isso que eu te trouxe aqui. No Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E eu espero você e quem estiver me escutando no próximo episódio. Até lá!